Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele é rei numa empresa, por quê? É ele que vai pagar suas contas, né? Então, a falta dele e a falta de organização dele pode fazer você quebrar o seu negócio. Então, olha a importância que ele tem realmente na empresa, na organização financeira, né? E para a gente começar a entender um pouquinho melhor, vamos entender o que é o fluxo de caixa realmente, né? Vamos supor que você abriu a loja hoje de manhã, tinha R$ 1.000 em caixa. Durante o dia, teve a entrada de R$ 2.000. E durante esse período também, desse dia, você foi lá e pagou uma conta de água ou de energia, enfim, deu R$ 850. O saldo no final desse dia, então, foi 2.150. Essa movimentação a gente chama de fluxo de caixa. Porém, qual é o detalhe? Aqui a gente está analisando o fluxo de um dia. Quando se trata em uma empresa, em um negócio, a gente tem que analisar o fluxo de caixa por meses e principalmente não só o fluxo de caixa realizado, como o fluxo de caixa futuro. E eu vou trazer um outro exemplo aqui referente a fluxo de caixa também, para a gente entender um pouquinho melhor o que quer dizer o fluxo de caixa realizado e o fluxo de caixa futuro. Primeira coisa, vamos supor que eu tenha uma loja e eu comecei a loja esse ano, em 2025, dia 1º de janeiro, eu tinha R$ 8.500 em caixa. E no decorrer de cada mês desse ano, foi entrando, foi saindo contas, até que chegou o primeiro semestre. O primeiro semestre fechou em junho, né? Então vamos lá, como é que ficou mês a mês o fluxo de caixa da empresa? Como eu comentei, eu comecei a loja então com R$ 8.500 lá em janeiro. No decorrer de janeiro, foi pago de conta 34.500 e foi recebida 42.500. Se eu simplesmente fazer a matemática básica, um menos o outro, o resultado do mês foi R$ 8.000. Porém, se considerar que o meu caixa inicial lá de janeiro foi 8.500, a gente faz o quê? A gente soma o 8.500 com o R$ 8.000 que realmente foi o resultado do mês. Então, no final daquele mês, você teve de caixa R$ 16.500. Aqui, o mês de fevereiro, o mês de março, seguiu na mesma lógica. Então, o que entrou, o que saiu, e até que a gente chegue ali no mês de junho, depois de ter pago todas as contas nesse semestre, ter recebido certinho todos os clientes também, a gente teve um caixa acumulado de R$ 46.500. Ou seja, claro que esse exemplo que eu trouxe aqui, eu trouxe um exemplo que ficou todos os meses, o caixa ficou positivo, né? Mas é justamente, a gente tem que entender, a partir desse momento que está com caixa bom, vamos começar a organizar os próximos meses para que continue e não falte dinheiro em caixa, né? E o que a gente tem que fazer então para que a gente tenha essa visão futura? A gente tem que planejar e lançar no seu sistema, principalmente, todas as contas a pagar, contas a receber. Eu vou seguir com esse mesmo exemplo agora, pensando assim, a partir do momento que eu tenho R$ 46.500, então, passei o semestre, ok, meu caixa aumentou, comecei com 8.500, agora eu estou com 46.500. Como é que eu tenho que planejar os próximos meses e identificar em que mês que pode faltar dinheiro no meu caixa e pode ficar com caixa negativo ou eu vir precisar de um empréstimo ou algo do tipo? Porque eu tenho certeza que essa informação realmente seria importantíssima para o negócio de vocês, ou seja, saber quando é que tá ruim, quando é que tá bom ou quando é que pode faltar dinheiro em caixa, né? Aqui, então a gente vai falar do fluxo de caixa futuro. A gente pegou tudo que a empresa tem de contas agora a pagar de julho até dezembro e todas as contas que ela tem a receber de julho até dezembro. Então, se a sua empresa tem a receber 63.500 no mês de julho, depois agosto começa a diminuir. Vão percebendo que ao longo dos meses até final do ano está diminuindo. Ó. Agosto, 35 mil, depois setembro, 32, depois vai para 30 em outubro, 28, até que dezembro fica 25 mil. E se eu olhar as contas a pagar, em julho está 57, depois 55 mil, depois 52, 65, lá em novembro 60.500, até que dezembro, como dezembro tem férias, tem décimo, acaba que o caixa da empresa você vai precisar utilizar mais, né? Então vai em torno de 75 mil reais, mais ou menos. Então, se a gente no primeiro semestre tinha 46 mil reais e 500 em caixa, levando em consideração que já tem programado para pagar tudo o que eu comentei ali e para receber esses clientes que já estão lançados também no sistema, qual é o momento que eu tenho que ter atenção no meu caixa da empresa? Qual é o mês que eu tenho que estar ciente de que se eu não vendesse mais nada até agora,
qual é o mês que eu estaria no vermelho. Então, analisando, obviamente, aqui, é fácil de identificar que o mês de outubro, se eu, a partir desse momento que a gente está agora, não vender mais nada, no mês de outubro eu estaria faltando menos R$ 22.000 em caixa. Então, para que serve esse planejamento? Para que a gente consiga entender, então, em qual momento da vida financeira, qual dos meses da nossa empresa ele está com problema, né? Que pode vir a acontecer esse tipo de problema, para que a gente se antecipe e não deixe de fato isso aqui acontecer, porque a partir do momento que acontecer, aí às vezes a gente vai deixar para resolver o problema muito em cima do laço, vai precisar de banco, vai precisar de juros, vai pegar empréstimos e automaticamente talvez poderia ter sido resolvido apenas com metas novas de vendas, analisando melhores os custos também. E como que a gente faz então para ter essa informação na empresa? Primeira coisa, vocês têm um sistema, né? Então, a partir do momento que você tem um sistema, joga lança nesse sistema todas as despesas fixas que vocês têm. Então, inclusive até o Prolabore de vocês. Se vocês definiram que vão tirar R$ 5.000 por mês, vai lá e lança durante um período, pelo menos de um ano, essa despesa. Lança contabilidade, energia, água, lança todas as despesas que vocês têm dentro do negócio de vocês. Segundo ponto, faça projeções das despesas variáveis. Por exemplo, você sabe que todo mês tem um imposto para pagar, porém você nunca sabe exatamente qual vai ser o valor do imposto, porque depende do faturamento para que a gente consiga saber exatamente. Mas a gente pode se basear na média de impostos que está pagando durante o ano. Então, supondo, se você está pagando em torno de R$ 10.000, então vai lá, faz uma projeção no seu sistema de R$ 10.000 até o final do ano também. Faz uma projeção também das comissões para as vendedoras que você paga, porque não adianta só lançar o valor do salário delas no sistema, que é uma despesa fixa. A gente tem que lançar a despesa variável também, que é a projeção do salário, da comissão das vendedoras. Além disso, taxa de cartão. A maioria esquece de lançar a taxa de cartão. E quando vai ver, é R$ 2.000 que está indo todo mês e não acaba não lançando isso também. Então, o segundo passo é lançar essas despesas variáveis. E dentro das despesas variáveis, obviamente, tem todos os boletos que você recebe que já estão programados. Então, obviamente, pega todos os boletos que você tem dos fornecedores, já lança lá no sistema, junto com essas projeções que eu acabei de comentar também. E por último, a gente tem que lançar tudo que a empresa tem para receber. Obviamente, se o teu sistema já está alimentado de forma correta, conforme vocês vão vendendo, ele já vai alimentando contas a receber. Então, esse ponto aqui, automaticamente, ele já está alimentado a partir do momento que você já lança tudo contas a receber certinho, né? Mas tendo essa informação, esses 3 pontos bem alinhados, a gente consegue ter o quê? A gente consegue ter visão. E a partir do momento que a gente consegue ter visão, eu consigo mostrar para vocês, igual no slide anterior, qual é o momento que realmente poderia vir a faltar dinheiro no caixa da empresa, como o exemplo anterior seria no mês de outubro. Então, se a gente sabe da informação com 3 meses antes, a gente consegue realmente resolver qualquer problema de fluxo de caixa com antecedência. Até porque a gente sabe que fluxo de caixa positivo é a maior realmente alegria do empresário, né? E algumas dicas só para ajudar a melhorar o fluxo de caixa da empresa de vocês. Quando se trata de receber dos clientes, se possível, receba o mais rápido, o menos parcelado possível, se tiver essa possibilidade. E quando se trata de pagar os fornecedores, pague o mais parcelado possível. Então, tente negociar. Se o fornecedor oferece em 5 vezes, tenta negociar 6. Então, puxe uma parcelinha a mais para ficar menos pesado no seu orçamento, no seu caixa no dia a dia. O lojista quebra no fluxo de caixa. Então compre certo para que você venda bem e não falte dinheiro também no seu caixa. Outro ponto importante aqui, se você tiver uma reserva financeira, também vai ajudar no caixa da sua empresa, porque realmente imprevistos acontecem. Então é importante a gente pensar numa reserva financeira para realmente não precisar pegar um auxílio de um banco e aí ficar pagando juros e empréstimos, às vezes por falta realmente de organização nossa. E por último, ter cuidado com os pagamentos dos fornecedores. Então, se você acertou com o seu representante que vai ter 5 embarques que você vai pagar em 5 vezes, quando vai começar a chegar a mercadoria, esteja ciente dessa negociação que você fez para que de fato não prejudique isso. Ou seja, se ele mandou, era 5 vezes e ele te trouxe os boletos em 3 vezes, isso pode prejudicar você no seu fluxo de caixa. Então, fique de olho e atento a esse ponto.